Aqui, vamos lá. Tem os animes de outono e as continuações. Não assistiu os vídeos do Marco, porque eu tô sem paciência pra ficar 2 horas olhando a lista de animes e decidindo o que eu vou assistir. Assistir só o vídeo do Marco mesmo pra decidir dessa vez. Não terminei nenhum da temporada passada, mano. Não parece que tem coisa boa, não. Eu vou pegar, sei lá, uns 3, 4 animes só essa temporada, eu acho. Fala, gente, voltamos aí com o guia da temporada de outubro de 2024, parte 2, focada nos novos animes. Eu já fiz a parte 1 aí, focada nas continuações. Quem A gente não vai viu, assistir. recomenda dar uma olhada. Tem um Vai, link nos cartões e na vai ver descrição. depois. Vai ver depois. Deixa as continuações pra depois. Vamos assistir primeiro esse aqui. Do vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e o mais importante, vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, começando aí com o Isekai, e não tem muitas essa temporada, esse aqui vai ser um dos poucos nessa história. O protagonista e toda a turma dele vão parar em um mundo de fantasia, e o protagonista é um dos últimos a ser transportado pra lá. E quando ele chega, o deus que já deu poderes a todos os colegas dele fala que sobrou pouca coisa pra dar pra ele, só os poderes mais estranhos. E ele consegue fazer um trato com esse deus pra dar todos os poderes que sobraram pra ele, já que não são muito bons. E ele começa a usar de estratégia e inteligência pra tentar fundir esses poderes dele e gerar bons resultados. E ele vai saindo até muito bem nesse mundo. Inclusive, os amigos dele é que começam a ter problemas e ele decide ajudar eles, embora eles não tenham muito contato, já que ele era mais isolado na sala. Embora, pelo visual aí, com um bando de garoto atrás dele, eu acho que isso vai mudar, né? E bom, um dos estúdios envolvidos na produção é bom Lixo. pra animes mais calmos, ou seja, que não tenham ação, que é o Carinha Passone. de lixo. Ele faz cenas de ação também, só que geralmente ele bota um bando de computação gráfica quando ele coloca isso nos animes dele. Então tem esse porém. Aqui tem um outro estúdio ajudando ele, que é o primeiro trabalho desse estúdio. Então a gente não sabe exatamente como é que ele vai se sair. Então a gente vai ter que esperar o anime começar, e se as cenas de ação estiverem todas travadas e tal, ou então começarem a usar computação gráfica sem necessidade, como tem vários animes do Passone, aí vai dar pra ter noção já que esse outro estúdio não tá ajudando em grande coisa. E bom, o diretor não tem nada demais também, então ele não vai salvar o projeto. Mas pelos trailers aí, parece que vai ser no mínimo mediana aí a animação. Demon Lord 2099. Nessa história, o Senhor dos Demônios volta 500 anos no futuro, não é um Isekai, vale dizer. Ele tá no mesmo mundo que ele tava antes, você tem que mudar de mundo de alguma forma, seja reencarnação ou transporte, pra ser considerado Isekai. Ele só volta aí à vida 500 anos no futuro, e bom, o mundo mudou completamente, mas ele ainda quer dominar ele, então ele vai ter que se adaptar às novas tecnologias e tal, e tá em 2099. Eu não sei se é equivalente à Terra, mas de qualquer forma, ele parece estar num mundo aí bem tecnológico, tem robôs, androides, etc. É um mundo sci-fi, basicamente. Esse diretor é muito bom como diretor de episódios, storyboarder. Ele dirigiu alguns episódios excelentes, por exemplo, de 86, mas eu não sei se isso vai ajudar tanto aqui, porque ele tá no estúdio JC Staff, que é bem abaixo aí do One Pictures, onde ele trabalhou antes, e agora ele é diretor geral do anime, não só diretor de episódio. Então vamos ver aí como é que ele vai se sair. Esse aqui acompanha um cara que é expulso do grupo dele, porque ele é considerado um healer muito ruim para explorar dungeons, etc. E bom, depois disso, ele encontra uma garota que quer porque quer fazer grupo com ele, inclusive revela depois, tem isso no trailer, isso não é spoiler, mas revela que ele conheceu lá no passado, ela lembra dele, mas ele não lembra dela. E aí depois que ela Nossa, conheceu nunca ouvi ele, nada ajudou igual. ela no passado, ela começou a se dedicar aí para se tornar uma grande guerreira, ficou treinando por muitos anos, e agora quer explorar dungeon junto com ele. E bom, os dois partem para aventuras, e o protagonista se mostra muito mais capaz do que se esperava. Ele, além de ser bom com cura, ele luta muito bem corpo a corpo, o que é raríssimo para um curandeiro fazer. E a motivação dele, inclusive, para aprender a lutar corpo a corpo, foi exatamente não ter conseguido defender essa garota direito no passado. Então, todo esse passado dos dois acaba sendo bem importante. Só que o grupo dele não valorizava isso. Então, adivinha o que vai acontecer? Isso aí é padrãozão, é clichêzão. O grupo vai sentir falta dele, vai ver que ele era muito mais capaz do que eles pensavam. E vai dar tudo errado para eles depois que o protagonista saiu. Então, tudo isso aí você tem vislumbres disso no trailer, mas, obviamente, a história vai seguindo para além disso. E a gente vai acompanhando as aventuras principalmente desses dois, explorando dungeons. O diretor nunca dirigiu nada antes, o estúdio é novo, então não tem como prever o que vai sair disso, a não ser que você avalie pelo trailer. Que tem até umas ceninhas bem animadas aqui e ali, não tá esbanjando pra caramba, não acho que vai ser uma produção mega acima da média, mas não parece que vai ser mal animado também. Só que tomem cuidado com isso, porque às vezes os primeiros episódios são um pouco melhores do que fica depois. E esse aqui acompanha um órfão que se une a um grupo de samurais, é treinado por eles e começa a participar de várias missões junto deles.
E bom, o diretor é até competente, não é fantástico, mas ele não é ruim. Opa, O Rainbow. problema é que ele tá num estúdio que é muito Boa ruim. tarde. Então vai complicar um Tô pouquinho bem, a vida né? dele. Eu não acho que ele vai conseguir fazer milagres. Só que tem um porém aqui que pode ajudar. A trilha sonora. Quem tá fazendo a trilha sonora desse anime é o mesmo compositor aí de Haikyuu e Hero Academia. E recentemente aí também fez o História. Ele é excelente, as trilhas sonoras dele são muito boas. E esse diretor usa bem trilha sonora. Então isso aí pode salvar, mas não esperem muito da produção, porque Mais com esse um estúdio lixo. aí seria um milagre, basicamente, o diretor conseguir entregar muitas cenas fluidas. Mas pra quem não é muito exigente e gosta de anime de ação com samurai, esse aí é uma opção na temporada. Já esse aqui, por outro lado, dá pra elevar Tá as embarrada. expectativas. Ele é um anime original. Por quê? Ah, eu apertei em recusar sem querer. Mas não tem importância Então, não, eu li, prever como consegui vai ler. acabar essa história. Nessa história, vários braços robóticos aliens chegam à Terra, e aí quando eles se unem, uma pessoa Ele faz veio um pacto aqui com ela, ontem, as eu pessoas acho. ganham Ele apareceu poderes. na live Eles ontem, pô. equipam esse Ele não braço tá aí tão e ganham sumido várias assim, não. habilidades especiais. E aí eles usam essas habilidades pra lutar contra outros usuários que estão usando essas habilidades pro mal. O protagonista acaba ganhando um desses braços especiais e a vida dele muda completamente. Ele se une até a uma garota aí que também tem habilidades especiais. E os dois, a partir daí, começam a enfrentar inimigos cada vez mais poderosos, enquanto vão descobrindo vários mistérios relativos aí sobre esses armamentos especiais. Essa diretora e esse estúdio nunca fizeram nada grande, mas esse anime parece estar mega adiantado em termos de produção. Inclusive, a ideia original da história é da diretora, é basicamente o filho dela. Ela deve estar tratando com o maior amor do mundo isso aí, tentando entregar o melhor possível. E caramba, tá cheio de cena fluida, bem animada pra caramba nesses trailers. E ao mesmo tempo, isso aí tá soltando trailer há um século, então eles provavelmente até terminaram a produção desse anime. E bom, já deve ter pego, porque ouviram muitas trilhas sonoras aí do Sawano. Ele tá participando da produção. E não só ele, o aprendiz dele também tá na produção. Então, trilha sonora boa que não deve faltar. Esse aqui é uma garota, que acaba Aquilo ali pode ser uma surpresa, né? Quem sabe? Vai que ninguém dá nada por aquilo ali e é um anime legal. entrando pra uma empresa que contrata garotas Aí- mágicas. Mas não vai ser eu que vou descobrir isso, não. O Sim, esse mundo aí é uma profissão. que foi, Rainbow? O que é isso que eu tô reagindo a isso aqui? React é tão legal. Vira garota mágica. Então a gente vai acompanhando ela de iniciante nessa carreira, junto aí a uma garota que tá ensinando ela, a veterana dela, que é muito doida. O trailer já revela bem que não vai ter uma produção mega acima da média, mas deve ser um negócio pelo menos ok. E bom, essa história aqui lembra um pouco Eminence in Shadow, porque é sobre mal entendidos. O protagonista vai enfrentar Dungeon junto às amigas de infância dele, e elas acham que ele é muito forte, quando na verdade ele é muito fraco e tá doido Mais pra um se anime aposentar. genérico Elas de ficam levando ele Isekai. pras dungeons mais difíceis Foda-se. e ele quase morre em cada uma delas. Então vai seguindo a história aí com ele só querendo se livrar dos problemas, enquanto elas ficam venerando ele, achando que ele fez grandes coisas, quando muitas dessas coisas react acabam hoje? acontecendo. Eu acho que não sem vai ter querer. react E, hoje. bom, esse estúdio aí não deve entregar nada Pouco fantástico provável. em termos de ação, mas esse anime parece mais focado em comédia que outra coisa. Se você vê o trailer, não tem nada tão pesado em termos de ação. Mas esse diretor é bom com comédia. Então a parte dos mal entendidos, no caso a parte das comédias com as garotas e tal, isso aí ele deve sair muito bem, porque ele já fez isso em outros animes e mandou bem. Então quem gosta muito de Eminence in Shadow e quer um negócio pelo menos um pouquinho parecido, pode valer a pena dar uma chance pra esse. Esse aqui acompanha a história de um garoto que sonhava em se tornar um herói, assim como o avô dele, mas infelizmente ele ganha uma classe muito fraca pra isso. É uma classe Meu que Deus só do dá céu. suporte às pessoas, ao invés de ficar na linha de frente, conseguir sobressair. Então ele decide que já que ele sozinho não pode se tornar um herói, ele vai criar um grupo que ele vai liderar e ele vai conseguir se tornar um herói através desse grupo. E aí ele começa a juntar várias pessoas fortes aí à volta dele, enquanto ele mesmo usa as habilidades dele de suporte bem pra caramba. O diretor tem experiência com anime de ação, ele não é fantástico. O estúdio, ele é bom para animes calmos. Animes movimentados, cheios de ação, aí são meio problemáticos. Falou. Então, é a mesma coisa que eu já falei pros outros aí. Cara, O alguém trailer ainda também tem revela bem. paciência Tem pra umas cenas assistir esse legais tipo aqui de e ali, anime? e outras cenas meio marromentas, meio travadas e tal. Mas pra quem busca um protagonista Eu nem que pego o usa anime da cabeça, temporada que seja por- overpower pra caramba, tipo pode assim, ser interessante. E sim, parece ter um pouco eu ainda de romance sou- aí, principalmente não faz com nem tanto essa tempo que eu garota. pego o anime da Esse aqui se temporada foca em pra uma garota assistir. que reencarna dentro de um jogo que ela conhecia. E eu assim, já é uma premissa não que tenho tá mais bem paciência comum pra aquele agora. tipo de Mas anime ali, como mano. ainda ela vira Imagina a quem faz vilã isso dentro do jogo. E bom, ela decide que há vai
virar a anos, maior tá ligado? vilã de todos os tempos. E começa a treinar pra caramba pra isso, pra ficar muito forte. Só que quanto mais ela treina, quanto mais ela se esforça, mais o príncipe da história, que originalmente estaria interessado na heroína principal e não na vilã, acaba se interessando mais por ela. Então as coisas não saem exatamente como ela planejava. O trailer já deixa bem descarado, mas o estúdio não é bom e o diretor não vai conseguir salvar. Então não esperem nada necessariamente torto pra caramba, mas é um anime travadinho, sem grande movimento, não vai esbanjar muito, até porque parece mais um anime voltado a ser divertido do que um negócio sério e pesado. Esse aqui acompanha a história de um professor extremamente medroso que vai dar aula em um colégio de monstros e vive, bom, bastante assustado, como dá pra ver pelo trailer. Então a gente devia estar meio sem opções, né? De qualquer forma, tá num estúdio aí que não é muito bom hoje em dia, embora o diretor talvez dê uma salvada, porque é um anime de comédia. O mais importante aqui é o timing cômico. E, bom, enquanto você não precisa de uma produção premium em um anime de comédia romântica ou comédia, é legal quando tem. Esse aqui é um exemplo. Olha o nível da produção desse negócio, os designs mega detalhados. Isso aí é uma comédia romântica. Acompanha aí uma assassina, que começa a trabalhar de empregada pro protagonista da história. E ela é muito ruim em serviços domésticos, embora seja excelente como assassina. E a gente vai acompanhando a rotina dela, tentando se adaptar a essa vida de empregada, enquanto vai desenvolvendo aí um romance dela com o protagonista, que começa a mostrar uma vida mais normal a ela. O trailer deixa máscara descarado que tá muito bem produzido esse anime, e o diretor ainda é excelente. Esse é romancezinho idiota que não vai pra frente, pô. Também, Comissão, dentre outros aí. No máximo então, a comédia vai ser engraçadinha. Então esse gênero aí tá moleza pra ele. Ao mesmo tempo, De novo, ele não tá num vou pegar isso aí estúdio não. que não é fantástico com anime de ação, mas esse anime não parece ser focado nisso. Vai ter um pouquinho aqui e ali, ela utilizando as habilidades de assassina dela pra proteger o protagonista, mas não é o foco. E com esse diretor aí, que tem excelentes contatos, ele vai conseguir se virar quando precisar botar umas partes de ação legais. E ainda por cima aqui é mais comédia romântica que outra coisa, então parece que vai ser algo bem legal. Quem gosta do gênero pode valer a pena dar uma chance. Nesse aqui, os protagonistas da história, que são 3 caras, vão pro encontro às cegas, e aí chegam lá e tem 3 homens, no caso do encontro, ao invés de 3 mulheres, como era o planejado. Só que eles descobrem que esses 3 homens, na verdade, são mulheres que gostam de se vestir de homens. E vai seguindo a relação deles a partir daí. Formam-se 3 casais e a história continua, no caso, com esses casais aí se desenvolvendo. E se vocês são como eu, vocês Tomboy? Tá. e a história continua, no caso, com esses casais aí se desenvolvendo. Essa pelo menos a partir aqui. daí. Formam-se 3 casais e a história continua. Bem bonito, Tomboy. Mas também tô sem tempo, mano. Vou pegar isso não. É muito provável que isso aqui vai ser ruim. No caso, com esses casais aí se desenvolvendo. Embora seja uma ideia bem diferente. Como eu, vocês devem estar se perguntando aí como é que é a aparência dessas mulheres aí quando elas estão sem peruca e não estão vestidas de homem. É essa a aparência. Então eu particularmente preferia que elas ficassem assim. De qualquer forma, vai ter o romance desses 3 casais aí ao longo da história. E esse diretor é muito bom com romance, ele não tá no estúdio, nada demais, só que honestamente não é um tipo de anime que exija muito disso. E esse aqui é um caso muito estranho, onde eles fizeram um anime todo zoado aí, olha esse trailer. Fizeram assim de propósito. É tipo um estilo fazer mal animado. Eu espero que esse estilo não pegue, que essa moda não pegue. E bom, a história desse anime é basicamente um estudante que é apaixonado pela professora dele, mas a professora não aceita as confissões dele. Então ele decide se vestir e ficar com a aparência igualzinho a um cara lá que ela gosta, que é de um jogo, e a partir daí começa a dar em cima dela sem parar. E ela fica tentando resistir, mas como ele foi igualzinho ao personagem que ela adora, fica mais complicado. E vai seguindo a história a partir daí. Então basicamente uma comédia romântica que eles estão fazendo nesse estilo aí super trash com animação mega zoada. O diretor é muito bom com comédia romântica, já fez várias normais, eu não entendi bem porque ele adotou essa abordagem aí. Talvez porque... Aqui, ó, mais um com uma ideiazinha bem diferente, que até dá uma vontadezinha de assistir, tá ligado? Não é mais do genéricaço pra caramba, tá ligado? Tem algo que diferencia um pouquinho. Esse é legal. Não vou pegar do mesmo jeito, mas é legal. Insanidade que eles estão fazendo lá. Então talvez, exatamente por isso, como a produção ia ficar muito complicado de se manter devido à quantidade de coisas que esse estúdio está tentando fazer na mesma temporada, eles decidiram por essa produção em estilo mais trash, porque aí pode sair mal feito e tal, não importa muito, fica muito mais fácil pra eles. De qualquer forma, se você não chorou sangue com esse trailer aí, dá uma olhada quando estrear. Esse aqui acompanha a história de uma garota que é sentenciada à morte pelo próprio noivo dela, e assim que ela morre, ela acaba voltando 6 anos no tempo. Aí, eu tô falando, isso aqui é muito menos interessante do que aquele lá com a animação cagada. Isso aqui, porra, me dá dor física. O outro não, o outro tem uma ideiazinha lá, algo diferente, que até que dá uma vontade de assistir. Isso aqui não.
que ia ser anunciado o noivado dela. E pra tentar fugir desse noivado, ela pega e se declara pro Senhor dos Dragões desse mundo aí, que tava atrás dela. E bom, ela consegue desfazer o noivado com o outro cara, só que agora ela tá noiva aí do Imperador dos Dragões. E ela acaba aceitando esse destino dela e tenta viver a vida mais feliz possível. E tentando também tornar o Senhor dos Dragões uma boa pessoa. Só que, honestamente, pelos trailers, ele já parece um cara bem legal. O diretor não tem nada demais, o estúdio, de novo, já testava, tô falando, ele tá pegando uma tonelada de anime essa temporada. Então, enquanto eu não acho que vai ser nada horroroso, mantenho as expectativas controladas. Esse aqui acompanha a história de um cara que perde a mãe e acaba adotado pelo pessoal de um templo, que pede a ele para que se case aí com uma das descendentes dos donos desse templo. São 3 irmãs, basicamente, e ele tem que escolher uma delas para casar. E a partir daí, mano. ele vai acompanhando a história dele nesse templo, enquanto vai se desenvolvendo aí o romance em cada uma delas. E, obviamente, fica aquele negócio, qual delas ele vai escolher, já que tanto ele quanto elas vão se apaixonando com o tempo. O criador dessa história é o mangaka, que foi auxiliar aí do criador de Gotobun. Mano, vai se e uma coisa foder. interessante é que ele pegou uma fórmula de Gotobun, vocês vão ver dentro do anime. Tem que ser essa Só desgraça. que vai ter um final ruim igual Gotobun, só falta isso. Melhor às vezes nem falar isso, eu acho que é melhor nem falar. Não, tem que falar, não tem jeito. E bom, ele botou um diferencial nessa história comparado a Gotobun. Enquanto ele segue alguns padrões de painéis, não da história em si, mas uns padrões de painéis bem chamativos em todo o capítulo, ele colocou também sobrenatural na história. A história tá parecendo uma comédia romântica comum, até que vem um twist violento aí no começo da história já, com um aspecto sobrenatural, que você fica curiosíssimo pra saber a resposta. Então não encarem só como comédia romântica, ela é sobrenatural também. E bom, esse estúdio é competente, tá com um diretor bom, que já fez aí comédias antes, fez aquele spin-off. Sobrenatural é como essa porra aí vende, velho. Konosuba 3. Então, olha, pra comédia, pelo menos, ele se sai muito bem. A parte do romance aí, a gente vai ter que esperar pra descobrir. Esse aqui acompanha a história de um dragão reencarnado. Ele morreu lá com milhares de anos e reencarnou como um humano. Não é Isekai, ele reencarnou no mesmo mundo dele. É só reencarnação. De qualquer forma, ele ainda continua com vários poderes que ele tinha. Não é Isekai, é lixo puro. Memórias dele de dragão também. Mas agora ele quer se divertir, aproveitar a vida como um humano, já que a vida de dragão dele ele considerou que foi muito monótona. E bom, ele vai partindo em várias aventuras e fazendo várias aliadas. Cara, eu não peguei também, nada até agora, né? Inclusive que vão se apaixonando por ele. Puta que Estúdios pariu. de aventura que são bem fracos, então não esperem muita produção, mas os designs até que estão ajeitadinhos. E embora esse diretor aí não tenha um currículo premium, eu tenho que elogiar ele por uma coisa que ele fez. Se vocês notarem, os monstros não têm computação gráfica. Quase toda a produção que tá num estúdio um pouco mais fraco, o que eles fazem hoje em dia? Taca computação gráfica pra tudo que pode, monstros e o que mais der, porque é muito mais fácil aí conseguir animadores que consigam desenhar eles direito. Aqui não. Isso inclusive parece estar virando uma tendência, teve um outro diretor na temporada anterior a essa, fez a mesma coisa desse anime aí, e esse aqui parece que vai seguir o mesmo estilo. E bom, pra quem não for muito exigente, curte aventura com romance, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E falando em romance, tem com foco em adultos também, nessa história. 2 funcionários aí de uma empresa de viagens não estão querendo aí ser deportados pra Sibéria, porque vai abrir uma filial lá na Sibéria. Será que tem cliente por lá? Isso parece meme da empresa. Mas, de qualquer forma, eles vão mandar alguns funcionários pra lá e vão priorizar os que não são casados. Então, pra tentar não ser enviados pra lá, não ter o azar de serem sorteados no processo, o protagonista e essa garota aí decidem fingir que vão se casar. Olha, Eles vão esse aí ficar tem uma fingindo proposta aí mais por um interessantezinha, ano, tá porque vai acabar o ligado? prazo, vão enviar alguém pra lá pra Sibéria, não vai ser eles e eles podem desfazer esse noivado. Mas, obviamente, eles vão acabar se apaixonando no processo. Eles são ambos Tem alguma coisa, tá bastante ligado? Não é só introvertidos, mais até de socializar, mas um nem fossem isekai, obrigados a isso pra fingir ou quase realmente isekai que são um genérico. casal de verdade e gostam um do outro, pros amigos. O diretor não é ruim, mas tá num estúdio que não é grande coisa, então o trailer já deixa bem claro o que vai acontecer, né? Mas a produção, bem mais ou menos. Essa história aqui é bem diferentona, é basicamente um drama, onde o protagonista reencontra a mulher dele, que morreu há 10 anos atrás, só que ela reencarnou no corpo aí de uma nova garota. E ela acaba lembrando Vai dele se com 10 fuder, anos mano. de idade e vai lá verificar se ele tá Olha morando essa no mesmo porra. lugar e interagir com ele, com a filha dela também. Então deixa bem claro aí que vai ter várias cenas bem emocionantes, tal dele chorando e tudo mais. Então, ela tá basicamente reencontrando a mãe, que faleceu há 10 anos. Então parece uma história mais voltada a isso. Drama. É só eu que tô vendo a red flag gigantesca. Diz pra mim que não é só eu que tô vendo a porra da red flag gigantesca nessa porra desse anime. Um pouco de cenas engraçadas aqui e ali também, porque ele fica toda hora lembrando da mulher dele, só que agora não é exatamente mais a mulher dele. E ao mesmo tempo tem a parte dela, que tem todas as memórias da vida anterior dela, tendo que se adaptar e a interagir com crianças da idade dela, no corpo de uma garota aí de 10 anos. Então interagir com os outros sem parecer muito estranha deve ser meio difícil. De qualquer forma, essa proposta aí é com certeza bem diferente. E o diretor também é muito bom, o que deve ajudar, é o diretor de Bleach. O estúdio não é fantástico, mas esse diretor aí, velho de guerra, deve
deve conseguir entregar um negócio legal. E falando em anime diferentão, esse aqui é o mais Finalmente diferentão um que eu vou pegar. temporada, Uzumaki. Esse aqui Uzumaki. vai ter 4 episódios, de tão diferente que ele é. E bom, a história é uma adaptação do mangá A gente já mais pega, famoso. a gente já pega e a gente vai assistir o trailer também de Uzumaki pra fazer um cortezinho depois, tá? Calma, deixa eu abrir uma nova. Crunchyroll, já tá aqui, já tá marcado. A gente vai assistir o trailer, então vamos só passar aqui. Vamos só passar isso aqui, ó. A gente vai fazer isso bem aqui. E o trailer a gente vai assistir. A gente vai assistir. Vale a pena dar uma chance pra esse. E esse aqui é um romance um pouco mais violento. Pra gente A fazer um corte depois, né? Tem que farmar. principal da história é colocada em um casamento arranjado com o filho do líder de uma facção rival, a do avô dela. São facções de gangsters, basicamente, da Yakuza. Elas estão em conflito, e aí pra apaziguar esse conflito, eles colocam aí tanto a neta do cara quanto o filho do outro cara pra se casarem. E bom, quando ela chega lá, encontra o noivo dela, ela parece um príncipe encantado. Só que aí O design dela é bonitinho. ela descobre que ele é bastante violento. Então tem várias cenas... Bom, deu pra pegar ideia pelo trailer já, né? É horrível então isso ela aí. vai ficar bem assustada com isso, mas o avô dela falou que ela não pode voltar, porque senão vai dar guerra entre as facções. E aí ela decide que vai mostrar a personalidade dela de verdade pra ele, que é bem mais violenta e meio doida. E quando ela faz isso, ele adora. Diz que tá apaixonado agora de verdade por ela. E vai seguindo a história a partir daí, com esses dois numa relação bem conturbada, com certeza. E bom, eu gosto bastante do compositor desse anime, é o de Dr. Stone, mas o estúdio é horrível. É o estúdio Dan. Pô, Marco, mas esse anime também ficou bem feito? Pois é, é a única exceção que a gente tem em anos e anos. Então o mérito todo é do diretor do anime ter ficado bonito. Mas Cara, eu a maioria gostei dos do design dela, velho. D não fica bonito. E não tem nenhum grande diretor aqui pra salvar o projeto. Então a parte visual, espera um negócio bem mais ou menos. Não botem grandes expectativas nisso. Mano, Mas o que não me faz querer é assistir isso aqui, é esse lance da máfia. Eu tenho certeza que vai ser mal feito essa porra. Se fosse só um romancezinho com o design da personagem um pouco mais legalzinho, até que dava pra dar uma chance. Só que esse bagulho da máfia, eles vão cagar de um jeito. Então a parte visual, espera Não que eu acho que o romance vai ser bom também, mas, tipo, se não tiver o bagulho da máfia, eu acho que fica assistível. Eu tenho certeza que esse background de máfia vai ser feito de uma maneira horrível. um negócio bem mais ou menos. Não botem grandes expectativas nisso. Mas a história, com certeza, Eu gosto muito de romance, se não deu pra perceber ainda. pode interessar. Então, se você gostou dela, dá uma olhada no anime. Esse aqui acompanha um jogador de Mahjong muito bom. Com Mano, várias foda-se. apostas no submundo. Inclusive, Mahjong, uma delas, mano. ele acaba conseguindo uma garota que entrou de imigrante legal no Japão. E aí começa a tentar ajudar ela a viver uma vida normal. Não seja deportada de volta. E vai seguindo a história a partir daí com vários desafios que ele tem que enfrentar no submundo. E bom, é mais um daqueles casos, não espere muito a produção. O trailer, eu acho que já deixa mais que descarado. O staff, mesma coisa. Esse aqui é meio diferente. Ele acompanha a história de um jovem que era um promissor teólogo, até que ele conhece um cara que apresenta a ele ciência e física e ele fica deslumbrado com aquilo. Só que ele tá no século XV e tá rolando uma perseguição braba aí à heresia. E isso em muitas partes aí, ciência, no caso outros conhecimentos aí que não são aceitos, no caso nessa época ainda pelo menos, são considerados heresia. E o menor sinal de heresia aí já levava uma pessoa a ser queimada viva. Então ele tem que conseguir aprender mais sobre esse mundo aí da física e ciência que deixou ele fascinado, sem que ele acabe morto. Então vai seguindo a história aí com ele aprendendo várias coisas. O estúdio é o Madhouse, o diretor é bem competente também. Inclusive, considerando o diretor, o trailer tá até com uma animação um pouco abaixo do que eu esperaria. Então tomara que seja propaganda enganosa e tenha cenas realmente muito bacanas quando o anime começar. O compositor também é bem competente para esse tipo de anime, então pode sair algo bem legal aí, porque tem uma história meio diferente do normal, ao mesmo tempo que uma equipe de produção boa. Esse aqui acompanha a história de uma garota que foi vendida pelo próprio irmão, e aí o cara que comprou ela pede pra ela fingir que ela é a noiva falecida dele, porque ela tem uma aparência idêntica a ela. E a partir daí, ela começa Meu Deus. basicamente a viver como uma princesa, em uma vida cheia de luxo que ela nunca teve, ao mesmo tempo que ela começa a se apaixonar aí pelo mestre dela, vendo o quão inteligente ele é. E ela também é, exatamente por isso que ela nota, caso que ele é acima da média nesse aspecto. Mais um que o trailer já revela bem, a produção não deve ser nada demais. Mas, se a história for interessante, pode valer continuar acompanhando de qualquer forma. Trillion Game, esse aqui é baseado em um mangá, e ele acompanha a história de dois caras que ficaram muito
ricos e a gente vai acompanhando a história deles. Desde que eles não tinham nada e todos os negócios que eles fizeram e tal, e foram evoluindo, até conseguirem chegar aí ao top 10 dos mais ricos do Japão. O estúdio é o Madhouse, mas pelo trailer não parece, né? O diretor acaba sendo bem relevante aí pra como vai sair o anime no Madhouse. Então não esperem muito da parte visual, pelo menos é o que esse trailer diz pra gente. Pode surpreender, quem sabe. Mas ainda assim, se você se interessou pela história, pode valer dar uma chance. Esse aqui é um anime original, ou seja, não tem mangá, novel, nada dele. A ideia foi criada diretamente para animação e acompanha a história de um universitário que tá todo endividado e para piorar, ele foi informado aí de que ele vai morrer em 2 anos. E bom, um certo dia, enquanto ele fugia dos coletores de dívida, ele acabou caindo no mar e foi resgatado por 2 pessoas, 2 jovens, que tem como hobby pescar. E aí ele começou a se interessar por esse hobby e vai seguindo a história aí, dele aprendendo mais sobre pesca, enquanto provavelmente tenta resolver o resto da situação da vida dele, né, que tá meio complicado. Diretor e estúdio são muito bons desse anime, então pode sair algo interessante, principalmente pra quem gosta desse Pode negócio parecer de maluquice, mas parece interessante, vai. pesca. Blue Box é um mangá de romance bem elogiado da Jump, que tá ganhando adaptação agora, e a história se foca em um cara que joga badminton no colégio e é apaixonado por uma garota, que é a top 1 do basquete. E devido a uma situação, os dois acabam indo morar no mesmo dormitório, e a partir daí começa a se desenvolver um romance entre eles. O problema é que tem também uma outra garota que conhece o protagonista há bastante tempo, é uma ginasta, todo mundo tá envolvido em esporte, Parece bonitinho. basicamente. Mas essa ginasta aí quer dar um jeito de conquistar o protagonista também. E vai desenvolvendo esse romance, ao mesmo tempo que os desafios que cada um deles tem, nos próprios esportes que eles praticam. O diretor é bom, o estúdio também é competente para esse tipo de anime que não é mega exigente, embora a parte do esporte talvez exija algumas sequências mais interessantes, fluidas, mas eles não parecem que vão ter tantos problemas. O trailer tá muito bem feito, até acima do normal para esse estúdio, na minha opinião. Então, para quem curtiu a premissa, com certeza, pode valer a pena dar uma chance. Cara, pra parece esse aí. interessante. É um dos mais esperados aí dentre os novos animes da temporada. Dandadan, obviamente. Que é basicamente um shounen de ação. Dandadan, no caso, né? Eu sempre erro o nome. Cadê? Também já tá no... Já tá pego, cadê? Cadê essa porra, mano? Essa merda aqui. Dandadão já viu os trailers, né? Já. Só deixa eu ver se tá favoritado aqui. Mangá não, porra. Aqui já tá. Esse trailer é novo? 信じるわ宇宙人自分も幽霊信じま二人を守ってくださ Parece い信 novo. じるわ宇宙人 Terceiro trailer. Pode assistir também, né? Onde um garoto e uma garota começam a se envolver em vários casos sobrenaturais e com aliens também, e o protagonista acaba sendo possuído. E isso dá poderes pra ele usa essa possessão pra lutar contra os vários desafios que eles têm. A garota também é bem ativa, mas eu não posso revelar muita coisa dela, porque senão vai ser um spoiler de um twist que deve ter aí no primeiro episódio. E o trailer já deixa mais do que descarado, tá muito bem animado esse anime, tá cheio de animação fluida. O que era o esperado desse estúdio, embora o diretor nunca fez nada antes sozinho, então como ele vai sair em termos de timing, porque tem muito humor nessa história, tem romance também, várias cenas de ação, se ele vai conseguir empolgar para as cenas de ação, isso aí só esperando o anime começar pra descobrir. Teve um vazamento, inclusive, dele, mas pra quem não assistiu, como eu, por exemplo, vai ter que esperar aí estrear o primeiro episódio pra ver como exatamente esse diretor vai se sair. Então quem curte um shounen de ação com um pouco mais de foco em romance que o normal, e com algumas coisas bem estranhas, no nível de Chainsaw Man, não é um shounen bem diferente do normal? Esse aqui também é, não tô falando que é parecido com Chainsaw Man não, mas é naquele nível de que é bem diferente dos shounens que vocês já viram até agora. E tem um pouco mais de ético normal também, fanservice. Então esperem um shounen meio diferente, mas ainda tem a pegada, no caso bem movimentada e cheia de ação de um shounen. E pra quem ficou perdido aí com tanto anime, aguarde que vai ser a lista de apostas, onde eu comento lá o que eu particularmente acho que vai agradar a maioria das pessoas. Caso Pegamos geralmente duas aí, uns coisas 5 a das 10 coisas animes novas, né? aí, dentre todos os mais de 5. Vamos ver essa continuação. 15 minutinhos. Já tá na capa, né? R0 a gente com certeza vai pegar. Deve estar pesando no orçamento. Então por que não assinar o YouTube Premium? É como ter todos os apps e mais o mundo inteiro do YouTube sem
Fala, gente, voltamos aí com mais um guia de temporada, dessa vez dos animes de outubro de 2024, começando aí com as continuações, e depois vai ter a parte 2 aí focada em novos Deixa eu animes. acelerar isso aqui um Quem pouquinho. puder, apoie o canal, vire membro, seguindo os extras toda semana, já tem mais de 900, e o mais importante, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, primeiro segue aí a lista dos animes da temporada de julho, que vão continuar passando na temporada de outubro. E bom, vamos lá. Começando aí com Blue Lock, tá voltando aí com a segunda temporada. O Shounen de futebol vai mudar de diretor. O diretor anterior saiu, que é uma pena, Foda-se, porque ele era Blue bem Lock. esforçado. Ele fez storyboard de um bando de episódios, ele parecia bem envolvido com a produção. E vários dos melhores episódios foram dele, mas ele foi trocado aí por 2 diretores, assumindo o lugar. Um deles tem um pouco mais de experiência, dirigiu o spin-off de Slime, mas é isso, não dá pra avaliar ele muito porque não tem nada a ver um anime com o outro. O estúdio não mudou, é exatamente o mesmo, e o designer de personagem também. Então visualmente vocês não vão ver muita diferença. Mas pra quem adorou e a primeira temporada tá voltando o anime. Seirei tá voltando aí também com a segunda temporada na história. O protagonista morre na Terra e reencarna em um mundo de fantasia. O diferente aqui é que as memórias dele só despertam no garoto que ele reencarnou a partir do momento que o garoto faz 7 anos de idade. E vai seguindo a história a partir daí, com o protagonista tendo várias aventuras e fazendo um harém gigantesco, que vai aumentar mais ainda na segunda temporada, como vocês podem ver aí, por esse visual. A staff é basicamente a mesma da temporada anterior, design de personagem, estúdio, o diretor virou diretor geral e botou um outro diretor pra auxiliar ele, mas a staff é extremamente semelhante, então não esperem nada muito diferente, o que vocês viram aí na primeira temporada. A Arifureta tá voltando aí também, a história do cara que é jogado em uma dungeon, consegue sobreviver lá e encontra uma vampira, inclusive, que vira mulher dele, e a gente vai acompanhando a história dele a partir daí. Conforme ele conquista uma garota coelho, que inclusive é extremamente carismática, depois conquista uma garota dragão, depois... Bom, vocês pegaram a ideia, aumentem isso pra um bando de garotas de espécies diferentes e vocês vão ter basicamente isso aí. O anime tá voltando aí com a terceira temporada, que tem a mesma staff da segunda, então esperem a mesma coisa visualmente. Bleach tá voltando aí também com a parte 3 do anime, já foi Gente, anunciado eu que vai preciso ter assistir 4 do partes, começo. finalizando a história, no caso adaptando todo o material original, inclusive com alguns extrazinhos em comparação. E bom, pra quem não conhece a história, ela acompanha um garoto que ganha poderes de Shinigami e a partir daí tem que enfrentar diversos espíritos e vários desafios, ao mesmo tempo que vai descobrindo aí vários segredos do seu passado. O anime tá voltando aí com exatamente a mesma staff, dificilmente vão mudar nas 4 partes que já estão planejadas, provavelmente o pessoal já tá contratado pra essas 4 partes, então não deve ter grandes mudanças nesse aspecto, que é bom, já que a produção aí tá bem acima da média. Dungeon Ideai tá voltando aí também com a 5ª temporada já. O anime acompanha um garoto evoluindo de level enquanto explora uma dungeon, tentando chegar no nível de uma garota que ele admira e é muito forte. Essa temporada vai se focar aí na deusa Freya e também nessa garota que trabalha no restaurante que o protagonista frequenta. A parte visual deve ser basicamente a mesma porque a staff é idêntica aí das temporadas anteriores. Tirando a primeira temporada, que tem aí de longe o melhor diretor, mas ele só trabalhou na primeira, depois ele saiu, um outro assumiu e ficou desde então. Sword Art Online, Guns Gale Online tá voltando aí com uma segunda Mais temporada. Sword Na Art história, o Online, spin-off do cara. Sword Art Pelo Online, escrito amor por um de outro autor, Deus. o autor de Kino no Tabi. E bom, na história a gente acompanha aí novos protagonistas. A heroína principal se envolve aí no Guns Gale, que é um jogo de realidade virtual dentro do Sword Art Online, e aí vai fazendo amizades, no caso vai entrando em torneios, a gente vai acompanhando as aventuras dela nesse jogo. Então tá voltando aí com a segunda temporada agora, mesmo staff da primeira, só que mudou de estúdio. Foi pro estúdio A1 Pictures. Dizem que tá com alguns problemas de produção, mas até agora nada foi confirmado. Só tem rumores sobre isso. O ponto é que a mudança de estúdio é boa, mas como tem o mesmo diretor, designer, quase tudo igual à primeira temporada, visualmente a maioria das pessoas não deve ver grande diferença. A Ono Azors tá voltando aí também com mais uma temporada que já estava planejada desde o começo, então é a mesma staff da temporada anterior, e a história, pra quem não conhece, acompanha um garoto que é um demônio e decide se tornar um exorcista, ao mesmo tempo aí que vai descobrindo várias coisas sobre a origem dele. Tem Seiki Zoku tá voltando aí também com mais uma temporada, na verdade, é mais uma parte 2, a história acompanha um garoto que reencarna em um mundo de fantasia como filho de um nobre, e agora mesmo estando muito novo, ele tem que aprender a administrar as terras do pai dele, ao mesmo tempo que tenta descobrir pessoas talentosas pra se juntarem a ele. Inclusive é a grande habilidade dele, ele consegue ver o potencial das pessoas. Ou seja, o protagonista não é overpower, ele tenta juntar pessoas muito fortes à volta dele ao invés disso. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre esse anime aqui no canal, a primeira temporada dele, teve alguns episódios bem surpreendentes. E bom, tá voltando aí com a mesma staff da primeira temporada, eu espero que eles consigam entregar o primor que eles fizeram com alguns episódios específicos em todos na segunda temporada, mas de qualquer forma, quem gostou da primeira temporada não tem porque não assistir essa, é basicamente a mesma equipe continuando a história. A história do detetive excêntrico, que se junta a um policial super bonzinho pra tentar resolver vários casos de mistério, tá voltando aí. Ah, com a mano, segunda de novo temporada. isso? Mesmo Não, staff, foda-se, tudo assisti igual à a primeira temporada Ama disso. Meio tá voltando aí com um remake. Essa história aqui é muito antiga, baseada em uma obra da autora de Inuyasha, e a história acompanha um garoto que foi amaldiçoado, e toda vez que ele encosta em água quente, ele se transforma em uma mulher, e precisa encostar em água fria pra voltar a ser homem. Não bastante, ele tem um casamento arranjado com a filha do dono de um dojo, e os dois não se dão muito bem. E bom, a história vai seguindo a partir daí, com as várias confusões que eles vão se metendo. O anime tá no estúdio Mapa, e já tá com a produção finalizada, inclusive Mapa? vazou todos os episódios na internet, num vazamento grande aí que teve com a Netflix, e o diretor, embora não seja muito elogiado, ele é mega experiente, tá na indústria há anos, então deve entregar pelo menos um trabalho ok. Rurouni Kenshin tá voltando aí também com a segunda temporada dele. A história acompanha um samurai que jurou nunca mais matar ninguém, depois de um passado onde ele matou gente pra caramba, e ele só quer viver uma vida tranquila. Infelizmente,
infelizmente, não é tão fácil assim, já que várias pessoas do passado dele ficam voltando lá pra perturbar ele. Isso quando não aparece uma nova ameaça que ele tem que ajudar a lutar contra. A parte visual deve ser muito semelhante à temporada anterior, já que a staff, diretor, estúdio, etc. é exatamente os mesmos. A mesma coisa pra AMF Ghost, o anime aí de corrida de carros esportivos, tá voltando exatamente com a mesma staff da temporada anterior. Então quem gostou dela, eu sou um, que achei bem legal, até bem divertido, até porque tem carro bonito pra caramba esse negócio, e até um pouquinho de romance. Então pra quem curtiu aí como eu, não tem porquê não assistir a segunda temporada, que continua basicamente a história. Aonde a gente acompanha um garoto treinado pelo protagonista da série anterior, que é Initial D, passa no mesmo mundo essa, e a gente vai acompanhando ele disputando contra supercarros, e ele num carro bem inferior. Então basicamente ele tem que se virar com pura habilidade pra tentar passar os outros. Natsumi tá voltando aí também com mais uma temporada. Na história a gente acompanha um garoto tentando ajudar seres sobrenaturais com quem a avó dele tinha um pacto. E bom, a staff é a mesma das duas temporadas anteriores. Mao-sama Retry tá voltando aí também 5 anos depois da primeira Nossa, temporada. mano, mas só tem lixo, né, velho? Voltar. E bom, a história acompanha um cara que desenvolveu um jogo indo parar dentro desse jogo, quando ele decide fechar o jogo. Sim, lembra um pouco Overlord. Só que a pegada aqui é totalmente diferente. Aqui é focada em comédia, vale dizer. E bom, o protagonista vai parar dentro do próprio jogo dele como o senhor dos demônios. E a partir daí a gente vai vendo as várias aventuras dele, tentando descobrir o que aconteceu e quem mandou ele pra dentro do jogo. E esse aqui mudou tudo. Mudou o estúdio, mudou o visual dos personagens, o design de personagem mudou, e o diretor também mudou. Então vocês vão ter uma pegada bem diferente em vários aspectos. Kamerabi tá voltando aí também com a segunda temporada, tava planejada desde o começo, é praticamente uma parte 2 da história, que é a original. E na história a gente acompanha várias pessoas em um jogo de vida ou morte. A staff é exatamente a mesma da temporada anterior, então a parte visual não mudou, ou seja, em computação gráfica ainda. Mas quem gostou da primeira temporada, quer saber como vai terminar a história, tá aí, a continuação dela. A continuação de Nanatsu no Taizai, só que agora com novos protagonistas, embora os anteriores ainda apareçam na história, tá voltando aí também com a segunda temporada dela, e a staff é exatamente a mesma da temporada anterior a essa, que embora não seja primorosa, ainda assim é muito superior à terceira temporada de Nanatsu. E bom, seguindo aí, temos também a volta de 2 animes de idols, Idolmaster Superstar, tá voltando com a terceira temporada, e tem também Idolmaster Shine Colors, voltando aí com a segunda temporada. Ambos exatamente com a mesma staff da temporada anterior. Esse aqui não é tão conhecido, ele tá sendo adaptado pelos chineses, mas a história original é japonesa. E bom, acompanha aí uma garota e um dragão herbívoro tendo várias aventuras. Tá voltando aí com a mesma staff, tudo igual, a temporada anterior. Shangri-La Frontier tá voltando aí também com a segunda temporada. Eu gostei da primeira temporada, mas... em um MMORPG de realidade virtual. Cara, não vou pegar pra assistir de novo, não. Do jogo, junto aos aliados dele. A staff é exatamente a mesma da temporada anterior, que inclusive fez um excelente trabalho, bem acima da média até pra esse estúdio. Então, quem gostou da temporada anterior, não tem por que não assistir essa. Beastars tá voltando aí também com a temporada final dele, Beastars eu vou pegar. A história, que já foi finalizada também no material original. E bom, a história é um drama, onde a gente acompanha aí a vida de um lobo. Só que, no caso, é um lobo que... Beastars eu nunca fiquei sem pegar a temporada de Beastars. Eu não vou assistir esse trailer de Dandadan, não. Já assisti a porra do trailer. Beastars. Calma, terceira temporada. É terceira, é? Aqui, segundo season, né? Que eu assisti segundo season, dei 6. Sequência. Final season, terceira. Watch. Pronto. Tem trailer de Beastars? Eu foda-se o trailer de Beastars. Tô nem aí pro trailer de Beastars. Vou assistir, mas não, e basicamente todos não é bom o suficiente pra assistir um trailer, não. Beastars são animais que andam como humanos. Pensam, falam, etc. Animais humanoides. E bom, está exatamente a mesma das temporadas anteriores, então não tem por que esperar algo visualmente diferente, até porque o trailer também já tá deixando descarado isso. Dragon Ball tá voltando aí também com um novo anime, que é meio que um spin-off. Nessa Dragon história, o Ball Daima. protagonista e os aliados dele foram todos transformados em criança, devido a um complô aí que não explicou direito na sinopse, mas a partir daí a gente acompanha as aventuras deles, tentando achar uma forma de voltar ao normal. O diretor é mega experiente, já trabalhou inclusive um monte de episódios de Dragon Ball Super, e tá na Toei há um século, só que esse vai ser o primeiro anime grande que ele vai ser o diretor principal. Embora tenha uma outra diretora também auxiliando ele, que também tem bastante experiência, mas não como diretora solo. O estúdio estranhamente não foi confirmado até agora, mas a maior probabilidade, como é um Dragon Ball, é que saia na Toei, que tem os direitos aí sobre a franquia. Uma outra curiosidade é que esse novo Dragon Ball foi escrito aí pelo autor original, que infelizmente faleceu, então esse anime aí vai ser a última obra de Dragon Ball que ele escreveu em vida. E bom, embora eu já tenha avisado que é um spin-off, alguns ainda vão perguntar, e Dragon Ball Super? Olha, ele pode vir a ter uma continuação no futuro, o mangá, por exemplo, de Dragon Ball Super, tá continuando aquela história que a gente viu lá na animação. Isso aqui não é uma continuação de Dragon Ball Super, é uma história spin-off paralela que eles estão fazendo aqui. De qualquer forma, pelos trailers, já dá pra notar que o negócio vai ser muito bem animado. Tá cheio de sequências fluidas aí, sem Cara, tá parar. usando uma arma, mano. E bom, o anime chinês Link Click tá voltando aí também com a terceira temporada dele. Na história, a gente acompanha duas pessoas com poderes sobrenaturais de voltar ao passado, investigando vários casos diferentes a pedido de clientes pelos quais eles são contratados. Até que eles se envolvem em um caso que tem um assassinato e a coisa fica muito mais complicada. O diretor e criador da série é o mesmo. Essa história não é baseada em mangá, light novel, etc. É um cara que cria todo o roteiro e ele tá voltando aí pra terceira
temporada, então não deve ter grandes mudanças. Embora mudaram de estúdio. Então pode ter alguma coisa levemente diferente na parte visual, mas se manter o diretor e o design de personagem, não deve ter nenhuma mudança significativa. De qualquer forma, quem queria a continuação da história, que é bem legal, eu fiz até um vídeo comentando a respeito, me surpreendeu. É um dos melhores animes chineses que eu já vi, inclusive tem ele dublado em português. De qualquer forma, tá voltando aí com mais uma temporada. E um dos mais esperados aí, ReZero, finalmente, tá voltando porra. com a terceira temporada. A história acompanha um garoto que vai parar em um mundo de fantasia. ReZero eu vou onde pegar, seu mano. pai- ReZero. Primeira, assisti a segunda. ReZero. Aqui, ReZero. ReZero a terceira temporada. Primeira vista por uma meio-elfa e descobre que tem o poder de voltar no tempo toda vez que morre. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, um bocado de sofrimento nesse mundo, enquanto ele tenta conquistar a elfa, ou meio-elfa, por quem ele tá apaixonado, a partir daí. O estúdio é exatamente o mesmo das temporadas anteriores, mas mudou o diretor e mudou o designer de personagem. Tá tentando seguir basicamente o design das temporadas anteriores, para não dar um choque na maioria das pessoas, mas ainda assim vai ter leves diferenças. Uma delas, que muitos notaram, foi que a Emilia, a heroína principal, ficou mais... bom, aumentaram o respeito dela. Alguns vão gostar Ô, disso, louco. outros não. Vai variar do gosto de cada um. No original, ela tem menos respeito, vale dizer. Então isso aí ou foi uma mudança que o diretor pediu, porque ele prefere assim, ou que o design de personagem sempre quis fazer. Aí deram uma chance dele ser design de personagem de ReZero, é agora. Vou botar tudo que eu queria nesse negócio em prática. Então ninguém sabe a resposta. Um dia talvez alguém pergunte... esse diretor Impressionante que vai ele fez sabe só tudo que eu isso. queria nesse negócio, ou que o design tem menos respeito dela. Ele fez só isso, né? Mudou mais. Não, ele só mexeu nisso. A única coisa que incomodava o cara no design era isso. Nossa, mano, o japonês é uma desgraça Alguns mesmo. vão gostar disso e outros não. Vai variar do gosto de cada um. No original, ela tem menos respeito, vale dizer. Então isso aí ou foi uma mudança que o diretor pediu, Puta porque que ele prefere pariu. assim, ou que o design de personagem sempre quis fazer. Aí deram uma chance dele ser design de personagem de ReZero, é agora. Vou botar tudo que eu queria nesse negócio em prática. Então ninguém sabe a resposta. Um dia talvez alguém pergunte a esse diretor o que aconteceu e ele responda, ou talvez ninguém nunca tenha coragem de fazer isso e a gente só fique cogitando a respeito. Mas fora isso, a gente vai ter mudanças obviamente na direção que vão ser relevantes, porque o diretor da primeira temporada e segunda de ReZero era excelente, tinha muitos contatos. Ele é muito bom com drama, pra dar impacto nas cenas. E será que esse diretor novo vai conseguir entregar algo semelhante? É a grande dúvida da maioria. E não dá, honestamente, pra responder isso, porque o cara não tem quase trabalho nenhum. Ele fez um filme recentemente que não recebeu uma nota muito alta no Anime List, vale dizer, e esse filme não saiu por aqui ainda, então nem tem como avaliar ele. A gente só pode esperar que ele seja bom. Dizem aí que ele tá tentando entregar o melhor trabalho possível, porque exatamente tá com essa comparação, o pessoal duvidando dele, devido ao diretor anterior a ele ter sido muito bom. Então dizem que ele tá se esforçando ao máximo pra entregar um negócio sensacional. Ele vai conseguir? Só saberemos quando estrear. Nos trailers que saíram até agora não tem nada super impressionante, mas não tá ruim também. Tem várias sequências fluidas aqui e ali. Parece E que uma tem curiosidade, bastante o primeiro luta, hein? episódio da terceira temporada vai ter 1h30 de duração, adaptando aí todo o volume 16 da novel. Por que o diretor fez isso? Bom, na verdade essa jogada foi genial, porque é um volume mais lentinho, muita conversa e tal, só no finalzinho tem um negócio mais impactante. Então aparentemente por isso decidiram fazer um primeiro episódio gigantesco, pra tentar fisgar as pessoas com o finalzinho que vai ter nesse episódio gigante. Já que se começasse com episódios do tamanho normal, os primeiros 3, 4 episódios seriam mais mornos dessa temporada. Então pelo menos o diretor já começou com uma jogada inteligente. E bom, essa temporada vai ter um formato bem estranho, ela vai ter 16 episódios, adaptando o arco 5 da Light Novel, que vai do volume 16 da novel até o volume 20, que inclusive tá vendo no Brasil. A quem interessar, vou deixar um link na descrição do vídeo. Eles vão adaptar aí 8 episódios pra parte 1 desse arco. Esses 8 episódios começam em outubro e vão até o final de novembro. Aí vai ter um intervalo de dezembro e janeiro, e aí a parte 2 com mais 8 episódios, finalizando esse arco, volta só em fevereiro de 2025. E aí com esses 16 episódios no total, eles fecham esse arco 5 da história. Tem rumores aí que eles vão adaptar o arco 6 também, que começa a partir do volume 21 da Light Novel, mas não tem nada confirmado oficialmente sobre isso. Se saírem informações no futuro sobre a adaptação do arco 6 da Cara, Light parece que vai Novel, ter com certeza porrada de eu vou comentar daria no pra futuro caralho, né? vocês. E bom, seguem alguns dos animes que eu vou comentar na parte 2 desse vídeo. Interessante. Que sai em breve. E bom, gente, é isso. É isso aí. Para a temporada é isso aí. Pegamos o quê? 4 anime?